E, gente, chegamos à nossa última aula e o nosso passo a passo agora é a conclusão. Na conclusão, gente, então vamos lá, voltando, né? Eu fiz a revisão da literatura, eu fiz a minha metodologia e os meus resultados. Agora sim, eu posso fazer a introdução e a conclusão. Você pode começar pela introdução e depois fazer a conclusão, ou a conclusão primeiro. Na verdade, eu estou apresentando a conclusão aqui, mas eu prefiro fazer a introdução e aí depois eu faço a conclusão, tá? Mas isso é questão de gosto, né? Aprendi a fazer assim. Aqui na minha conclusão, ela não é um resumo, né? Eu devo responder diretamente, sem rodeios, aos meus objetivos específicos, né? O objetivo foi alcançado, sim, não e como. Então, mais uma vez, voltando lá naquela estrutura. Quais as recomendações para trabalhos futuros eu também posso apresentar aqui? Então, eu tenho modelos de frase, né? Por exemplo, em relação ao objetivo específico 1, avaliar a qualidade da água, os resultados indicam isso, isso e isso. Conclui-se, portanto, que a resposta é direta. O erro clássico aqui é você não responder aos objetivos na conclusão, você fazer uma conclusão genérica, né? Muito comum mandar o chat GPT fazer e aí você tem uma conclusão totalmente genérica. Ou então você trazer informações novas que você não falou em momento nenhum do texto e trazer informações novas assim. Aí você fala, nossa, de onde surgiu isso, esse termo? Que horas ela fez isso? Que horas ela falou? O que é isso? Ou então, outro erro muito comum é você fazer o resumo e não a conclusão. Então vamos lá, gente. Só recapitulando, você vai sintetizar todos os resultados obtidos e você vai fazer ali 3 ou 4 parágrafos, cada um parágrafo respondendo cada um dos objetivos específicos e o último parágrafo ali fazendo uma recomendação geral para trabalhos futuros. Se o objetivo específico não foi respondido, porque você teve, não sei, né, qualquer problema, você vai lá escrever que o objetivo específico não foi respondido porque os dados foram limitados, enfim, e aí você conclui o seu trabalho. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Na verdade, não é bons estudos e próxima aula. A gente vai ver agora a introdução, ok? E é a parte que você deve fazer por último. Na introdução, a gente tem aqui o que a gente chama do cone, né? Da estrutura em cone. Primeiro você vai, no primeiro parágrafo ali, você vai introduzir o seu tema em um contexto amplo, né? O cenário atual. Depois você vai apresentar ali o seu problema, qual é a dor, qual é a lacuna que precisa ser resolvida. E aí, no último parágrafo, você vai colocar: diante disso, o objetivo desse trabalho é pá, apresenta o objetivo aí do seu estudo. Como eu falei, né, escrever apenas quando todo o resto já está pronto, porque a introdução ela serve para capturar o leitor, é como se fosse o trailer ali do seu filme, né, e conduzi-lo do cenário global até o seu problema específico. Não pode pegar partes específicas da revisão da literatura e colar aqui, repetir aqui, tá? Não, essa parte aqui agora, ela é a parte mais importante que realmente você deve fazer de forma bem estruturada. Vamos ver aqui esse exemplo. Eu gosto muito desse artigo, né? Um artigo aí com vários autores. E ele foi um trabalho publicado agora, em 2026, nessa revista Lancet, né, que é uma revista muito conhecida no meio da saúde, e traz aqui as implicações da Covid, né, da pandemia da Covid-19 para a saúde mental. E aí, o que vocês acham? Eu trouxe para vocês aqui a introdução desse trabalho. Eu fiz a tradução, né, bem, acho até que eu tirei algumas partes para caber, para não ficar tão amplo, mas vamos lá. Então veja só, né, seguindo aquela estrutura do cone que eu falei para vocês. Primeiro parágrafo. Em maio de 2023, né, a OMS declarou que a Covid não era mais uma emergência global. O anúncio marcou o fim simbólico das dificuldades e desafios relacionados à pandemia do Covid-19, que se desenvolveram no final de 2019. Veja só, aqui eu já apresentei, né, o contexto, o que foi que aconteceu, o que foi a pandemia, né, e o fim da pandemia quando aconteceu. Então, esse aqui, né, é o meu primeiro parágrafo, que é a contextualização global. Em seguida, eu tenho 2 parágrafos que eu apresento aqui o meu problema. 2 problemas, vamos lá.
Preocupações foram levantadas logo no início da pandemia do Covid-19 sobre as consequências para a saúde mental nas medidas de saúde pública e os impactos do vírus na saúde mental. Nesse contexto, aí aqui veja só que legal. Nesse contexto, né, que esse parágrafo em rosa, ele vai apresentar outros resultados, sempre referenciando esses números, pessoal, que fica em cima é uma forma de referência, tá? De referenciar, né? E aí no 4 lá no final vai estar listado, 4 é tal autor. Então aqui ele fez, primeiro em verde, a contextualização, depois ele levantou aqui um problema, né? Um problema geral, que é a questão da saúde mental, e em laranja ele trouxe vários trabalhos que já fizeram pesquisas sobre esse problema, né, esse assunto. E aqui ele já deixou claro as lacunas, porque tem vários trabalhos citados, mas alguns trabalhos, né, ainda deixaram aí lacunas. Então, por fim, para concluir, o que é que ele fala? Com base de evidências que se acumulou rapidamente desde o início da pandemia, este artigo avalia 5 anos de pesquisa sobre por que e como os cuidados clínicos de saúde mental mudaram durante a pandemia. Consideramos intervenções digitais baseadas na comunidade direcionadas, bem como as abordagens, exploramos questões, papapá. Ou seja, ele trouxe aqui o objetivo geral do seu trabalho. Então, esse aqui é a minha receitinha de bolo para a minha introdução, contextualização, o problema, aí você vai trazer trabalhos, né, destacando as lacunas, né, trazendo os resultados desse trabalho, apontando para a lacuna, e por fim você conclui aqui com o seu objetivo geral. O próximo passo a passo é o resumo, palavra-chave. Vamos lá, eu tinha falado sobre a conclusão, depois eu falei sobre a introdução e agora os resumos. O resumo é o pitch de vendas do seu artigo. Ele não é a conclusão, ele não é a introdução. Ele vai decidir se o leitor fará ou não o download do seu trabalho ou se ele vai passar para o próximo. Geralmente tem 200 palavras, de verificar, porque em algumas revistas, em alguns locais permite mais, outras até menos. Gente, nunca coloca parágrafo, tá? Ponto parágrafo, né? Ponto espaço, sem ponto espaço, um texto corrido. Sem referências também, a gente não pode referenciar aqui, ok? E a estrutura vai ser um parágrafo de introdução, um parágrafo de justificativa, um parágrafo de metodologia, um parágrafo de resultados e um parágrafo de conclusão. Só. Então, eu trouxe aqui esse resumo de um artigo que eu publiquei. E aí, no primeiro parágrafo, eu tenho aqui: o sulfeto de hidrogênio é um gás tóxico, odorífico, comumente emitido durante os processos, papapá. O que é isso? É a introdução. Eu estou descrevendo aqui o que é o sulfeto, o que é o meu objeto de estudo, quais são os riscos, né, para a saúde humana do sulfeto de hidrogênio. Justificativa. Qual é a justificativa? Estudos, integra medições diretas de campo, modelagem de dispersão. Na verdade, a justificativa já estava lá em cima, tá? Aqui a justificativa é questão de riscos da saúde. Esse parágrafo em destaque em vermelho aqui é a metodologia, né? Este estudo entrega medições diretas de campo e também modelagem de dispersão usando o programa ERMOTE. Ou seja, aqui eu expliquei como foi que eu fiz a minha metodologia de forma resumida. Eu fiz medições em campo, utilizando, né, tais parâmetros, e depois com as medições em campo eu utilizei um programa, fiz a modelagem de um programa através de um programa de dispersão atmosférica. Aí eu coloquei também os equipamentos que eu fiz as medições. Próximo aqui, os resultados, né? Os resultados indicam que as concentrações variaram de tal a tal, a análise temporal revelou o horário dos maiores picos, os principais resultados que eu encontrei ali. E por fim, a conclusão. De forma geral, né, insights, a questão dos odores, enfim. Então, é um passo a passo também, um parágrafo para cada parte, sem encher linguiça, diretamente aí ao ponto. E por fim, as palavras-chave. Qual é a função das palavras-chave? É você direcionar o seu trabalho através do site de busca. Assim como a gente aprendeu lá a buscar por artigos, esses artigos, nossos artigos, eles podem ser encontrados através das palavras-chave, né? Então traz aí uma visibilidade para o nosso artigo. Geralmente 5 ou 3 termos, usar termos técnicos, científicos, priorizar, né,
descritores já reconhecidos e evitar termos genéricos, estudo, análise. Quais são os erros comuns? Repetir palavras do título, porque você não está ampliando o seu repertório. Usar termos muito amplos, inserir muitas palavras-chave, ou então usar expressões vagas, né? Aqui, pessoal, se alguém for buscar o seu tema no Google Escola, por exemplo, são as palavras-chave que vão fazer o seu trabalho aparecer para essa pessoa. Então, a gente tem que ser bem criterioso na escolha das palavras e também não usar palavras repetidas ali no título, né? A gente usar outras palavras para facilitar essa busca. Toda hora eu tô colocando próxima aula, mas não é. Agora a gente vai ver referências, tá? O último aqui, tem o último, depois tem um bônus ainda e a gente acaba. Gente, as referências. O que é referências, né? A gente precisa, é, tudo que a gente citou no nosso trabalho, colocar ali no final do meu documento, um conjunto padronizado dos documentos citados para evitar plágio e permitir a localização das fontes, né? Você citou uma pessoa, eu me interessei por esse trabalho e vou lá no trabalho dele. A gente tem duas NBRs, a NBR para citações, né? Que é como vai aparecer ali no corpo do texto, e uma NBR para referência, que é como aparece no final do texto, né? Com todos os dados completos, em ordem alfabética. Gente, nosso objetivo desse curso não é trabalhar sobre a escrita acadêmica, talvez depois eu possa preparar um material para vocês, mas a gente precisa ficar ligado. O que é que precisa, né, aparecer na minha referência lá no final? O autor, o título, o local de publicação, o editor da revista, o ano de publicação, o número de páginas em alguns casos, se é artigo, né? E o livro ou trabalho de conclusão de curso. Tranquilo? Então vamos lá, quais são os erros comuns, né? Usar etial quando não é permitido, em referências completas. Então, em alguns casos a gente não pode colocar Silva etial, a gente tem que colocar todos os autores. Esquecer a data de acessos em sites, misturar estilos diferentes, isso aqui é muito importante. Por quê? As referências a gente coloca geralmente aqui no Brasil pelo padrão ABNT, mas existe outros padrões, né? Outras formas de você fazer a sua referência e às vezes a gente acaba misturando. Não seguir a ordem alfabética, né? Colocar ou então omitir alguns autores, né? Tem autores citados lá no texto, mas que não foram referenciados. E, em alguns casos, referenciar trabalhos que não foram citados no texto. Outra dica muito importante é não deixar por último, porque dá muito trabalho. Por isso que a gente usa gerenciador de referências, como o Zotero, por exemplo, que é um programa grátis que nos ajuda muito a fazer esse gerenciamento de referências. Prometo também que talvez em algum momento venha aí um mini curso sobre o Zotero, tá? Porque é muito útil. Por fim, agora, realmente para finalizar, a gente tem aqui diferença entre apêndice e anexo. Pessoal, a gente acaba confundindo muito isso. Apêndice é o material elaborado pelo próprio autor. Por exemplo, um mapa que você fez, uma tabela que você fez que não deu para colocar ali no corpo do texto, você coloca como apêndice. Às vezes, fotos, né? Quando eu estou trabalhando com estudo de caso, que eu fiz uma visita técnica, no final eu posso colocar essas fotos como apêndice e é para complementar o trabalho, para eu não colocar ali no meio do texto e complicar, né? Ficar difícil para o leitor, muita informação, eu coloco lá no apêndice. E aí o anexo é um material que ele não foi elaborado pelo autor. É um material de terceiros, utilizado para dar suporte teórico ou documental. Você pode anexar uma norma, ou no caso de um projeto, você fez, por exemplo, análise de um projeto, mas esse projeto foi disponibilizado pela prefeitura. Ali no final você coloca em anexo. Se você vai colocar um mapa, mas esse mapa não foi elaborado por você, um mapa de localização, situação, mesma coisa, você vai colocar como anexo e não como apêndice. Exemplos aqui de apêndice: questionários aplicados, roteiros de entrevista, cálculos desenvolvidos pelo autor, ou tabelas ou mapas que foram desenvolvidos pelo autor. E já exemplos de anexo são leis, normas técnicas, trabalhos ou documentos, tabelas ou documentos oficiais, mapas oficiais, que foram desenvolvidos por terceiros, né? No caso, não foi desenvolvido por você. E a gente sempre vai identificar por letras: apêndice A, apêndice B, apêndice C,
anexo A, anexo B, anexo C, e no texto, em algum momento, a gente precisa citar esse anexo. Por exemplo, lá na metodologia, você pode dizer que as imagens foram tiradas, podem ser encontradas lá no apêndice A. O questionário aplicado na entrevista que você fez se encontra-se no apêndice A. Ou então, você pode colocar um mapa e citar que esse mapa está no anexo A ao final do documento. Tranquilo? Até aqui, gente. Então, esse é o final do nosso curso. Bons estudos para vocês. Eu deixei aqui o QR Code para o meu LinkedIn. Então, se vocês quiserem me conectar e mandar mensagem por lá, tirando alguma dúvida, trocando alguma experiência, eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Tchau e até o próximo curso.